E o conceito de ser discípulo, e nós vamos aprender diretamente com Jesus, estudando o Evangelho de Marcos, né? Hoje será a aula 2 desse assunto. E aí, nós queremos te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, e nós vamos hoje dar sequência e aprender muitas coisas. No livro em si, lá, vocês vão ver, quem tem a parte teórica, vocês vão com 4 ou 5 aulas apenas, né? Mas vocês vão ver que é muito mais isso, nós temos mais aulas para falar sobre o assunto, tá bom? Nós vamos aprender diretamente com Jesus. Então, só aguardando aqui. Obrigado, Fabinho. Aê, pronto. Então, na aula passada, né, nós estudamos sobre o que é ser discípulo. Na verdade, a ideia é isso, né, que discípulo é um cristão, né? Ser discípulo é ser cristão, né? Com a prioridade de seguir o seu mestre, na verdade, fazer a vontade de seu mestre e desenvolver-se como o seu mestre. Então, se nós somos cristãos, a nossa referência é Cristo, e nós temos que entender isso, ter um relacionamento com o mestre, para se parecer com o mestre, na verdade, e seguir a vontade do mestre. Na verdade, nós aprendemos também que, na nossa reflexão semana passada, que não é apenas uma relação, né, pessoal, onde o discípulo tá preocupado apenas em ensinar as coisas. Não é só ensinar, não é só isso. Mas, na verdade, é alguém mais maduro que, que anda com Jesus e ensina as pessoas também a andar com Jesus. Amém? E nós precisamos, então, entender isso através da vida de Jesus. O Evangelho de Marcos, nós começamos semana passada, nós vimos algumas partes, né? E qual a ideia aqui? Você que, que vai liderar uma classe de discípulo, né, discipulado, e você entender, nós não podemos esquecer essas coisas, né? Quando você começa a ler o Evangelho de João, ou desculpa, de Marcos, ele começa assim: olha, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você tem que ter, você não pode perder essa convicção de que Jesus é Filho de Deus. São a essência da palavra de Deus, você não pode deixar escapar, meu irmão. Jesus é o Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Marcos começa assim. E aí nós vimos que o João Batista, ele começa, né? O Marcos começa citando João Batista, pregando lá o arrependimento. E na verdade, João Batista fala: olha, eu sou a voz que clama no deserto. É como se o Evangelho estivesse dizendo para mim e para você: olha, onde você estiver, você tem que ser uma voz. Você tem que ser uma voz, certo? E aí ele continua assim, no Marcos capítulo 1. E todo o povo de Jerusalém, né, eles vinham, né, de toda a parte do mundo, da região, vinham até João Batista, confessando os seus pecados, né? E eram batizados ali no Rio Jordão, pessoas ao arrependimento. E aí, o significado do batismo que nós vimos lá, que era morrer, né, para deixar aquela sua vida para viver uma nova vida. E o João Batista, ele fala, no versículo 8, capítulo 1, eu os batizo com água. E ele fala assim, mas ele os batizará com o... Então já começa a entrar, olha, tudo isso que você está fazendo aqui, vindo aqui, repensando, né, nas palavras que eu estou te dizendo, repensando o que você está fazendo, se arrependendo, sendo batizado, é um sinal, publicamente. Mas olha, existe algo maior. Jesus batizará vocês com o Espírito Santo. O que significa isso? Né? E aí, em Jesus, meu amado, há uma outra vida. Há uma outra preocupação do que só o material. Há uma outra vida. E o João Batista fala sobre isso, nós temos que aprender. Bom, e aí nós vimos semana passada. Hoje nós vamos entrar, sabe, dentro desse capítulo, onde Jesus, ele usa, ele se deixa ser batizado como homem. E diz assim no capítulo 9,
naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no João. Outro evangelho vai falar assim, que o João Batista vê Jesus na fila, né? Dá para imaginar Jesus se aproximando e há um diálogo, mas você vem a mim. Aí João Jesus fala, ei, não importa, que deixa se cumprir. Sabe que a humildade de Jesus, né? Sabendo que ele era Deus, ele não se importou. Já que eu estou 100% homem, mas eu tenho a certeza que sou 100% Deus, mas eu vou ser o exemplo de humildade, de passar por esse processo carnal, né, de morrer para a intenção apenas satisfazer os meus desejos, os meus egos e começar a viver uma vida para Deus. Então Jesus deu esse exemplo, a importância aí, tá bom, de nós seguirmos. Jesus é o exemplo, meu amado. Ser discípulo é isso. Eu tenho Jesus como referência e as pessoas têm que perceber isso, não através só da fala. Jesus vai falar, aquele que lê as minhas palavras não pratica, é semelhante a... Não é meu discípulo. Ele vai dar outros exemplos aí. Bom, e aí, olha que lindo. Quando Jesus foi batizado, versículo 10, assim que saiu da água, né? Ele submergiu. Assim que ele emergiu, o que aconteceu? Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então a gente vê que o Espírito Santo ali, ele tem aquele símbolo da pomba do Espírito Santo. E aí, olha que lindo. Então, aquele processo de batismo, né, que é aquela liturgia pública, olha pessoal, publicamente eu estou morrendo para aquela vida minha que você conhecia. A partir de agora, olha, quando eu creio em Jesus Cristo, dentro de mim passa a existir o Espírito Santo de Deus, que vai me ajudar a caminhar nessa nova vida, onde eu não vou ficar pensando só no natural, no visível. Eu vou começar a pensar no espiritual. Então, em Jesus, em Jesus, o Espírito Santo em nós vai nos ajudar a enfrentar os desafios. E é isso que ele está dizendo em Marcos capítulo 1, versículo 10. E aí continua aqui. Bom, então, veio dos céus uma voz. Tu és o meu filho, e em ti me agrado. Logo após o Espírito Santo o impeliu para o... Meu amado, aí, é claro que o Evangelho de Marcos é o mais curto, eu escolhi também por causa disso, para falar sobre esse assunto do discipulado. E no discipulado, quando você começa a ler, você começa a entender o seguinte, olha, peraí. Então, Jesus, o cristão tem que entender isso. Que Jesus é Deus entre nós. O verbo se faz carne e fala o seguinte, olha, eu sei, eu passei por isso, eu sei o que você está sentindo, mas eu venci. Eu consegui vencer o pecado, eu consegui passar pelo mundo sem pecar. Eu venci a morte. Agora ele tem autoridade, ele tem todo o poder, toda a autoridade para nos conduzir para um caminho seguro. Então, quero que você entenda o seguinte, que imagine Deus, né? Quando você se batiza, olha que lindo. Você vai, pessoal, tá, ó, esse aí é o meu filho amado aí, ó. Esse eu tenho prazer na vida dele. É muito lindo você se colocar com todos os nossos efeitos, com todas as nossas preocupações, Deus falando o seguinte, olha, esse é meu filho amado. Dentro das limitações dele, esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. E dentro de você, tem o Espírito Santo de Deus, que vai muitas vezes, sem você perceber, é Ele que vai te movendo, é Ele que vai te conduzindo, meu amado. E você vai ter que começar a se habituar com isso, sabe? Se você começa a ter uma vida de oração, começa a ter uma vida de devoção a Cristo, o primeiro pensamento que vem na sua mente é o pensamento de Deus. Vai, faz. Jesus está com você.
Aí você fala, será que é? Por quê? Porque você começa a olhar para o seu passado, para os seus pecados, e nós temos que olhar para frente. Então, assim, em Jesus, você vai ter que começar a ter uma vida espiritual. O Espírito Santo vai te conduzir para alguns lugares. E por que isto? Porque logo após Jesus ser batizado, estou falando isso porque surgem muitas dúvidas em PGM, né? O pessoal que está chegando agora com muitas perguntas, né? E aí, tem pessoas que não acreditam no diabo. Pessoas que não acreditam. Acham que ele não existe. E muitas vezes nós esquecemos que ele está entrando na nossa família. A gente dá brecha. Ele está entrando no nosso trabalho. Ele entra na nossa vida. Por quê? Porque nós esquecemos de vigiar. Porque ele vai agora, lá no deserto, ele vai aparecer para Jesus. E Jesus ele ficou 40 dias. A Bíblia diz 40 dias sendo tentado por Satanás. Está escrito na sua Bíblia isso. O Marcos não vai dar detalhes das tentações lá, mas olha só. E ele estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Porque o que você queira ou não, sabe esses filmes que tá cheio de animal, leão, né? Animais, né? Predadores. É esse período aí. Também. E aí Jesus está lá no deserto, meu amado. Você não pode esquecer que o diabo existe. Ele quer a sua vida. Ele quer a minha vida. Ele quer destruir a minha vida, quer destruir a sua vida. E Deus até então tem, né? Aí é um salmo que diz que Deus, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livram. Mas se a gente não ter uma vida na presença de Deus, se nós tivéssemos uma vida permissiva, vou pecar aqui, já que Deus é misericordioso mesmo, fazer uma coisinha errada aqui, outra ali. A gente pode estudar isso outro dia, mas tem um limite isso, meu amado. Porque é um nome de Deus que está sendo, né, representado por você, espelhado em você, espelhado em mim. E o diabo está lá. Ele foi pessoalmente tentar Jesus. Você acha que ele vai tentar você? Um simples mortal? Você acha que você é intocável? Você acha que ele não vai tentar desonrar o nome de Jesus na sua vida, onde você estiver? Usando situações bobeira. Eu tenho que vigiar na escola. Porque você está dando aula e de repente o aluno, você fala uma vez, não para. Fala às vezes, não para. Qual o seu problema? Você não veio aqui para estudar? Teoricamente, sim. Escola paga, particular, então. Você acha que. Eu falo, vem cá, vou fazer uma simulação aqui. Faz de conta que eu sou seu pai, tá bom? Ó, eu sou seu pai, eu falo assim, antes de você sair de casa, eu falo, vem cá, filho. Ó, seguinte, filho, a minha recomendação é o seguinte para você hoje. Vai lá, atrapalha todos os professores, não pare de conversar, não sai do celular, tá bom? Se der tempo, você estuda. É isso a orientação que seu pai te dá? Eu conheço muitos pais, é muito legal, né? Assim, eu conheço, por exemplo, estou dando aula para os filhos do 7º, 8º ano, e eu conheço os pais há muito tempo lá da escola. E aí, umas 3 semanas, tá lá o pessoal conversando do 7º ano na escola, lá, falei, vem cá, um pouquinho só. Eu vou ligar para um pai, escolhe um pai, vai. Professor, eu. Estou brincando, né? Vai, tchum. Aqui, dá minha mãe, aqui. Ô, dona Bárbara, qual foi a recomendação que a senhora deu para o seu filho hoje? Por que o professor está bagunçando? Não, ele não, a sua sorte, hein? Falei com ela aqui ao vivo. Não, é que essa turma aqui, eles estão conversando um pouco demais. Eu não estou entendendo. De repente mudou as regras na sua casa? Falei, não, só para você entender que aqui é uma conexão. Já que a escola é uma extensão da família, estou compartilhando com a senhora, porque aqui eu sou, entre aspas, o pai professor dele. Ele estava lá e falou, pessoal, essa nota qualitativa que a gente dá para os alunos não é para você, é para a sua família. Porque aqui você representa a sua família. Então, onde eu estiver, eu estou representando quem? A família de Jesus Cristo. Mas se nem mesmo a gente entende isso, você acha que as pessoas vão entender? Meu apelido é pastor na escola. Olha o pastor. Graças a Deus. Olha o bêbado aí.
Então, só para você entender, é uma responsabilidade muito grande. E outra coisa, a gente continua natural, a gente continua querendo jogar bola, querendo correr, mas em tudo eu tenho que pensar, peraí, eu sou ou não sou cristão? O diabo existe ou não existe? Se você começar a gaguejar na hora de responder essas coisas, você quer convencer quem? Se nem você mesmo é convencido. Se nem você sabe, ó, de vez em quando eu falo assim, ó, o diabo tem uma filha, né? Estou com essa agora lá. Sério, quem? Cuidado, hein? Quem é? A mentira. Você está andando com a filha do diabo aí, né? Aí a gente mente, desmente. Nós estamos perdendo o temor de Deus. Nós estamos perdendo. Onde eu recebi um vídeo aí de um pastor lá do Rio de Janeiro, e lá no palco, lá, falando que a igreja evangélica tinha que pedir perdão para um ex-presidente. Ô, pessoal, vocês estão de brincadeira, meu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então nós temos que enaltecer, quando estiver aqui no altar, o nome de Jesus Cristo, tá bom? Procure aí pessoas que defendam a família, que defendam a vida, não é verdade? E seja feliz na sua escolha. E aí, você vai entender o seu chamado. Porque olha só que Jesus, olha, o assunto é discipulado dessa sala, correto? Então, assim, tá, vou abrir um discipulado, eu quero ser um discipulador. Tá, então quem é o seu mestre? Jesus Cristo. Ele tem a humildade de passar por situações e falar, olha, eu passei, humildemente falando, você tem que passar. Ah, detalhe importante, tá? Eu sou filho de Deus, não duvide. Outra coisa, ó, o diabo existe e ele vai te tentar. Ele me tentou aí por 40 dias. Esse livro de Marcos não dá detalhes dessa tentação. Você, como discipulador, você pode entrar lá e ver lá no que ele foi tentado. E como ele conseguiu sair das tentações. Então, nas cartas, o apóstolo Paulo, os irmãos, olha, cuidado com os falsos mestres. Nós já estudamos isso. Pessoas que vão usar da palavra para distorcer a verdade. Está escrito na Bíblia isso. E muita gente vai achar, sabe, interessante aquela distorção. E vai assumir como verdade aquela inverdade. E aí você vai entender. Jesus fala, olha, cuidado, hein? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, em teu nome nós pregamos. Em teu nome nós pregamos, expulsamos demônios. Jesus vai falar assim, aí, na verdade, cara, eu não conheço vocês, não. Aí volta naquela bobeira que você comentou lá, pede salvação. Ah, sei lá, meu, discute com Deus sobre isso aí. Eu vou valorizar a minha presença com Deus, eu vou buscar Jesus Cristo, eu vou buscar a solução para os problemas. Eu sei que se eu fizer o possível, Ele fará o impossível. É essa a convicção. E aí, ele começa, e aí o pessoal não entende isso também. Jesus precisa de você. Ele decidiu, o pessoal não gosta muito de falar isso, ele decidiu precisar de você. E a gente não valoriza isso. A gente fica muito na nossa. Depois que o João foi preso, o Marcos vai dizer, Jesus foi para a Galileia, fazendo o quê? Proclamando as boas novas de Deus, anunciando que o reino de Deus estava entre eles. Que Jesus, ele é o reino de Deus. Ele vai dizer, e os evangelhos vão dizer que ele personifica as leis e os profetas. É como se, olha, sabe, todas as escrituras, está aqui, ó, olha para Jesus. Ele vai te explicar, através de atitudes, o que significa tudo isso que você leu.
Então ele tem resposta para tudo. Só que ele decidiu, no plano dele, que ele ficaria aqui, né, por 33 anos, cristãos, dos imitadores de Cristo, que surgiu um apelido. Olha os cristãos lá. Então, Jesus te chamou, me chamou, para proclamar o reino de Deus. Mas como é que você vai proclamar se você não... Você, nós precisamos continuamente estar lendo os evangelhos. Sério. Aquele evangelho tem que estar na sua mente. E você vai falar quando for solicitado, porque o Espírito Santo vai te fazer colocar em situações, ele vai fazer você lembrar do que tem que falar. Mas como é que você vai lembrar se você não estudou? Que gaveta que está? Porque hoje está assim. Há um déficit no aprendizado dos nossos jovens. Isso é claro, eu sinto isso, eu vejo isso. Eles não conseguem, eles não estão conseguindo também, aí, a gente não se faz de bobinho também, eles não estão conseguindo guardar a informação, eles não estão conseguindo articular as informações para criar uma frase, criar um argumento. E depois eles não sabem onde guarda. Ao ponto de você dar uma atividade, depois que você explicar 20 exercícios, todo mundo tirou dúvida, tudo bonitinho, tal, tá lá no caderno, você dá uma avaliação com 5 exercícios, trocando os números, eles tiram 1,5, 2, porque eles não conseguem reproduzir com outros números. E eles queriam aquilo? Eles queriam ir bem, mas naquele processo de ensino-aprendizagem ficou um buraco. Então é o seguinte, o que está faltando para nós colocarmos em prática o que Jesus tem nos ensinado? Ou nós temos as aulas EAD, deixando a câmera desligada, e Deus está falando assim, legal, está fazendo outra coisa, Aconteceu muito isso na pandemia. Os alunos deixam a câmera desligada, vai passear com o pet, vai para a piscina, depois volta o cabelinho molhado, cachorro latindo, alguns jogando, liga a câmera de vez em quando. Então, às vezes eu acho que é isso que está acontecendo com a gente. Deus manda a palavra, Deus manda estudo, Deus manda literatura lá de outro estado, mas a gente não quer. A gente não quer. É o ponto de você pesquisar na igreja e falar assim, então tá legal. Que hora que você gostaria que fosse uma escola bíblica para você? Fala um dia e horário, vamos montar. Nem que seja AD. Você precisa se alimentar. Ó, eu já estou estudando todo dia, tal horário. Fechou. Beleza, não sei escola bíblica. Legal. Mas aí, vem um líder dizendo que aquela ideia dele é a ideia da Convenção Batista. Não é. Não é. Se você não participa, porque aqui é um momento de você perguntar, ó, é pecado ou não é? Eu vou te falar, é. Não é. Segundo a palavra tal, é. Não, mas segundo tal historiador, ele quis dizer, ele foi homem como eu, como você, que estudou e interpretou dessa maneira. Mas eu vou te mostrar em outro texto que o Paulo falou isso, que o Pedro falou aquilo, mas só para sua edificação, né, pessoal, espiritual, e parar com aquele assunto. Onde o foco é Jesus Cristo. Acabou. É tão simples resolver algumas coisas. É tão simples. Mas o pessoal, para esconder o erro, eles começam a falar, mas Jesus também bebeu um vinhozinho. Quando começa assim é porque está enchendo o caneco. Falando sério. Já nem discuto mais. Porque, porque é uma fuga. E você vai ficar discutindo? Não. Mas pode fumar? Você ofereceria um cigarro para Jesus Cristo? Vem cá, Jesus. Fuma. Você mentiria para Jesus? Se fosse o livro de Atos. Atos capítulo 5. Vamos estudar lá. Está o problema de dinheiro na igreja? Tá bom.
Mas não está escrito na igreja que Jesus mandou você vender tudo e pegar todo o dinheiro e depositar aqui na igreja. Não está escrito isso. Surgiu de uma comunidade, porque eles estavam pensando que Cristo ia voltar a qualquer momento. Então vamos viver próximo um do outro, vamos formar uma comunidade forte, vamos ajudar um outro, para ninguém ter necessidade física, porque espiritual nós estamos sendo alimentados direto do céu. Olha que lindo. Então aqui ninguém vai passar necessidade. Aqui a ação social fala, vamos trazer um quilinho para formar uma cesta básica. Ah, Jesus já mandou meu arroz e feijão, o outro irmão que se vire. A gente é displicente, e um pouco de cada um enche uma cesta. Sério, mas é outra ideia. É, meu. A gente quer montar, é legal ter os grupos de PGM, mas a gente está sempre preparado para olhar o seguinte, olha, o assunto é Jesus Cristo, meu filho, é Ele que morreu na cruz, é Ele que salvou você, só o nome dEle, só através dEle há salvação. O primeiro discurso do Pedro, o segundo discurso de Pedro, os seus pecados serão perdoados se você confessar. Aqui não pode entrar mentira, você não pode viver uma vida de mentira, senão você vai morrer. E antes morria mesmo. Mas aí, a misericórdia do Senhor é mais forte do que a justiça. E nessa nós vamos, eu pequei ontem, então estou vivo. Ah, que mentira. A Eva não morreu? Que negócio é esse? Aí o diabo está lá. É isso aí. Pensa assim. Um a menos. Para me preocupar. Um a menos. Aí você vive uma vida onde Jesus vai falar, cara, eu não lembro de você não. Você nunca me procurou em oração. Ah, você é o crente 6 horas. Irmão, 6 horas por mim? 6 horas por mim? Entendeu? 6 horas por mim? Essa foi fraca, né? Mas assim, Jesus falando, faz tempo, meu amado, nós precisamos, o diabo vai nos tentar a vida inteira. É um processo, enquanto você estiver respirando aqui, ele vai tentar desonrar o nome de Deus através da sua vida. É por isso que você tem que vigiar. Eu, você, todo mundo, toda hora. Para não ofender ninguém. Para não falar, olha, aquele cara falou que não gosta de mim, que me odeia. Porque está isso, fazer. Sabe o negócio de monstro? Você é um monstro. Mas, você é um monstro. Dependendo da entonação, você é um monstro. Eu sou um monstro ou sou um monstro? Que é a mesma coisa agora. É a linguagem. O monstro, você é 10, hein? Você é um monstro. Antes o monstro era o quê? O cara ruim, né? Tudo agora. Nós temos que tomar cuidado. E aí, Jesus começou a chamar algumas pessoas para ficar próximo dele. Olha que lindo. Começou a chamar alguns seres humanos, alguns que ele conhecia o coração. Simples. Sem aquele cara que acha que sabe tudo, sem entendimento nenhum. Vamos começar com os pescadores. Eu vou falar pecador também, né? Só tirar o S. Mas assim, vamos começar com os pescadores simples. Olha o que eu posso fazer através da sua vida. Aí começou. Olha só. Aí ele começou a proclamar o quê? Que o tempo é? O reino de Deus está? Arrependam-se e creiam no Evangelho, em Jesus. Um dos apóstolos vai dizer que Jesus, ele é o mistério que esteve oculto durante todos os tempos. Ele se revelou. E ele fala assim, olha, pessoal, olha, chegou o tempo, tá bom? Chegou. O reino de Deus está próximo de você. Sabe como assim, ó? O reino de Deus está próximo de você? Eu. Arrependa-se. Arrependa-se. E creia no Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. Nós precisamos nos arrepender do tempo perdido e crer que Jesus está vivo, que está conosco e vai nos direcionar. Ele vai poder resolver problemas que eu não consigo, nem você. Ah, mas é minha irmã, é minha filha, é meu filho.
Você não pode fazer nada por ele ou por ela. Ele vai ter que decidir, ela vai ter que decidir, a esposa vai ter que decidir, o marido vai ter que decidir, o pastor vai decidir. Cada um é um tratamento individual. É o evangelho. Não adianta. A única coisa é arrependa-se. Arrependa-se de ter envergonhado o reino de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se de ter feito algo que desagradou a Deus. E creia que Jesus Cristo está vivo, que Ele pode perdoar seus pecados. É o discurso do Pedro em Atos. E aí ele começa. E ele está andando. Andando aonde? À beira do mar da Galileia. Foi quando foi escrito isso. Ele está andando por aqui. Tá ou não está? O apóstolo João viu em Apocalipse uma visão de Jesus andando no meio de 7 castiçais. Já falei isso, com 7 estrelas na mão direita. E aquela visão que foi a primeira, ele ficou, nossa, que visão legal. Jesus, vem cá. O que significa isso? Ele fala, Jesus está andando no meio das igrejas e tem na mão a vida dos líderes, de todo mundo. 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 A minha, a sua. Qualquer momento, tchau para você. O seu corpo, tchau para o chão. E a sua alma vai para a glória. Por quê? Porque esse relacionamento que você tem com Deus é só você. Sou só eu. Ah, mas eu nunca vi você ler a Bíblia. E daí? Aí eu vou responder na estatística. Não há uma correlação estatística entre você não ter visto eu ler a Bíblia e eu ter lido a Bíblia. Você não está 24 horas comigo. Então, a salvação é individual. Só que nós vamos aprender muito o que um discípulo tem que fazer em prol do reino. Porque ele começa andando à beira do mar, à beira do Bom Retiro, lá em Osasco, Barulhos, onde você estiver. Barulho, é barulho, né? Não é Guarulhos, né? Barulho. Aí, olha só, quem Jesus viu? Quem Jesus viu? Mas nós estamos falando de Simão e André. Nós estamos lendo ali. Eu quero que você entenda que essa Bíblia, ela é viva. Sabe quem ele viu? Eu. Fala assim, olha que lindo. Estava pensando esses dias sobre isso aí. Ó, fala assim, aponta, olha, procura entender o que eu vou dizer agora, tá bom? Depois a gente vai continuar. Imagine você agora, dizendo o seguinte, eu estou perguntando quem Jesus viu. Aí, ó, aponta para alguém, olha só, aponta para alguém e fala, você, vai. Aponta para, olha lá. Ó, você tem que apontar para alguém. Ó, vou apontar para alguém, tem que apontar para alguém. Aí que eu vou ficar na calça, põe as duas mãos aí, para não ficar triste. Eu falo assim para meus alunos, agora presta atenção, olha só. Ó, agora, quem Jesus viu? Você respondeu? Você, certo? Sim ou não? Agora imagine Deus lá de cima e Jesus também. Agora Jesus, tá? Ó, Jesus, eu estou perguntando, quem Jesus viu? Jesus, olha para quem? Ó, quem Jesus viu? Pare de cuidar do outro. Quem Jesus salvou? Eu. Se você apontar para você com a visão de Jesus, você vai ser visto por ele. Mas se eu perguntar para você assim, olha, aponte para quem você acha que Jesus viu, você corre o risco de, opa, e agora? Faltou alguém para apontar para mim. É por isso que você tem que tentar olhar as coisas pelo olhar de Jesus Cristo. Porque nós somos muito seletivos. Nós vamos apontar primeiro para os familiares. Opa, eu por você, não é isso? Então, quem Jesus viu? Fala.
é o olhar de Jesus, não é o seu. Tá. Sim. E aí só representa os estados também, né? Da federação, então. É, entendi. Sim. O fato, sabe, meu irmão, é que Jesus viu você, assim como ele viu Simão, viu André, lançando redes ao mar. Porque eles eram. Tira aquele S ali, porque eles eram pecadores. É que até rimou. Ah, mas eu sou pescador, mas você é pecador, meu filho. Eu olhou para você por causa disso. O fato é que Jesus olhou para mim e olhou para você, independentemente da sua profissão. Não interessa a sua idade, não interessa a profissão, muito pelo contrário. Às vezes, quem acha que sabe muito, tem muita dificuldade de entender a simplicidade do Evangelho, sem perder a seriedade. Eu consigo dar uma ótima aula de matemática sem brigar, eu consigo brincar. Dar aula, vem cá, pega aqui, pega ali, pega ali. Entendeu? Entendi, legal, vamos pro próximo. A seriedade não está ali, na aparência, está no produto, no fruto, no respeito que você tem pelo próximo. É isto. Não interessa a sua idade, não interessa. Jesus olhou para você. E Ele quer que você caminhe com Ele. Passe, olha que lindo agora, hein? Passe por algumas situações com Ele, para você aprender, para poder ensinar. Porque para que o muito, se é dado muito para você, muito vai ser cobrado. Nós vamos ter que entender isso. Então, nós estamos lendo aqui, nessa sala, na aula aqui de discipulado, nós temos que aprender a ser discípulo, a entender o que é ser discípulo. Por quê? Aí você vai agir naturalmente e vai atrair discípulos. Ah, outra coisa, não é nem você que vai escolher. Deus enviará as pessoas para você discipular. Você não vai colocar a plaquinha, eu sou discipulador, vem me seguir. Não. É todo um processo. Na hora certa, Deus vai deixar o local certo, você preparado, você se preparando, e vão ensinar, levar pessoas que vão aprender tudo aquilo que você aprendeu. Por isso que você tem que ter uma vida coladinha com Jesus. Senão não dá para ensinar. Ah, mas aquele lá não entendeu, ele não. Deixa, ele está num outro ritmo, num outro processo. Acredite, ó, irmãos, 10 exercícios. Essa semana começou uma matéria depois, chamada equação exponencial. Eu preparei 40 exercícios. Por quê? Porque eu sei que os alunos esqueceram algumas coisas e um vai puxando o outro. Aí quando chegou no 10º, eu falei assim, então eu só entendi agora. Eu falei, beleza, vamos embora, vamos pro 11º então agora. Aí eu fiz até o José, falei, vou parar por aqui. Quem quiser fazer o restante faz para estudar, porque eu preciso explicar um outro caso. Tá lá para estudar, quem quiser. Aí esse dia chegou um aluno, professor, eu estou fazendo, já estou no 28, sem a sua ajuda eu consegui fazer. Falei, beleza. Vai valer alguma nota? Vai. Se você fizer tudo certinho, eu vou te dispensar de uma prova. Sério? Tá lá empolgada, o mérito. Ela fez sem eu pedir. Jesus vai falar sobre isso. Que o servo inútil, entre aspas, pelo amor de Deus, hein? Só faz aquilo que ele pede, ainda faz, por obrigação. Não tem que fazer, né? Já que eu sou cristão. Eu tenho que dizimar agora na igreja. Não, meu. O dízimo surgiu antes da lei, é de coração, é vontade, é reconhecimento. Vamos estudar sobre isso no momento certo aí, nesse livro, tá bom? Aí você vai entender para você falar com autoridade, tá bom? Os alunos me questionaram na escola. Então, você é dizimista? Não, sou tudo dizimista. Como assim? Eu dou quanto Deus
colocar no meu coração, cara. Não fico preso a um número, não. Tá. Ele me deu um livrinho dos testemunhos de Jeová que ele ganhou. Eu falei, deixa aqui, beleza, depois eu leio. Tá lá. Mas tá lá. Mas como é que você vai entender isso? A gente sai de uma reunião onde, na verdade, é assim, você não consegue. Peraí, Deus me deu 100. Bom, eu não tinha nada. Deus me deu 100. Será que eu consigo viver com 90? Bom, eu vou tentar. Ih, gastei 91, estou 9. Aí, chega no final do mês, Deus me deu 100. Aí você, ixi, aí Deus está precisando para a obra, você fala, não sobrou nada. Aí eu fico imaginando você pegando dinheiro emprestado no banco, porque você antecipou um projeto, você fez o planejamento, aí você calculou as parcelas direitinho, para devolver lá R$ 200 por mês para o banco, legal? E aí, chega lá no dia de você pagar a mensalidade lá do banco, seu banco, ó, não sobrou. O que vai acontecer? Aí, tudo bem, não tem problema não. Eu vou cobrar 10% a mais. Assim, aí tem as consequências, você não tem? Em Deus, não. Com Deus não tem isso. Só que ele dá a oportunidade do período das vacas gordas. Vai mandar lá 7 anos de vacas gordas, de abundância. Aí você não se programa, você não respeita o tempo. E aí Deus tá legal, olha. E agora vem um período para você que entendeu aqui. Tá, vacas magras. E aí a gente começa. Ah, como assim? Como assim? Tudo tem um porquê. O fato é que Jesus falou assim para você: aí, sigam-me, e eu farei vocês pescadores de homens. O nosso foco são pessoas. Pessoas que precisam de Deus. Jesus nos ensinará. Preste muita atenção nessa fala. Ei, sigam-me. Seguir quem? E eu os farei. Jesus é que vai fazer. Você é que vai me fazer o quê? Pescadores de... Quem vai te ensinar? É Jesus que vai te ensinar. Muitas vezes, através da escola bíblica. Muitas vezes ali no seu quarto, lendo, no carro. Mas quem vai te ensinar? Jesus Cristo. É Jesus. E quando eu falo ensinar, não é nem você vem aqui, pecar, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, não é pecado, isso pode, não pode. Pode, o outro pode estar vivo. Eu vou ler para você uma carta em Apocalipse, que ele fala, eu dei um tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu, ela está prostrada na cama lá, agora entre ela e eu, Deus está falando. Não se envolve não, porque é pessoal, tudo tem resposta. Mas estou falando o seguinte, o ensinar é o seguinte, ei, sigam-me, vem comigo, eu vou te ensinar a passar por essa situação. Eu vou te ensinar a ter fé. Eu vou te ensinar a esperar. Eu vou te ensinar a gritar, pular. Naquele momento, é Ele que vai te ensinar. É Jesus que vai te ensinar. A vida é sua e dele. É Ele que vai caminhar com você. Esse é o pensamento do discípulo. Vai te ensinar na igreja a ficar ao lado de alguém que você não tem afinidade, mas você vai respeitar em amor. Você não tem que ter a liberdade de todo mundo, não. Você tem afinidade com um com o outro, mas são todos irmãos em Cristo. Deixa que o pai arruma a casa, arruma os seus sentimentos. Põe um de castigo ali, outro ali, para resolver aquele problema. Eu não sei. Mas o fato é, Jesus está dizendo o seguinte, Cícero, me segue. Estou seguindo, eu vou te ensinar, tá bom? O quê? A viver. Então, tem coisas que eu consigo fazer. Se eu consigo fazer, eu faço. Tem coisas, Senhor, eu não consigo, eu fico bem quietinho agora. Deixo só o pessoal que está ao meu lado aprender. É assim que funciona. Mas eu tenho a convicção, se eu sou discípulo de Jesus, eu estou seguindo Jesus, Ele vai me ensinar a ser
pescadores de homens. Porque Ele vai colocar a estratégia, Ele vai usar a minha vida, Ele vai usar os momentos para eu falar na hora certa do Deus que tudo pode. Vamos parar aqui hoje, próxima semana nós vamos continuar. Mas nós estamos, a nossa ideia é assim, eu sou um discipulador, eu tenho que ter essa convicção. Eu só teria a convicção de que eu sou um discipulador o dia que eu tiver a convicção de que eu sou um discípulo. É fato isso. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Obrigado pela atenção. Deus continue falando no seu coração. Até a próxima aula aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Bom Retiro.